pergunta, né, que está relacionada a uma parte realmente muito importante e, devo dizer, infelizmente, não tão, muitas vezes não levada a sério por algumas organizações, especialmente menores, né, que não tem um impacto, talvez, por exemplo, ambiental tão grande, é o engajamento das partes interessadas, né, ou seja, a consulta também aos afetados e seus legítimos representantes. Quando a gente está falando de uma empresa, por exemplo, extrativista, né, que tem uma indústria pesada, em geral, a gente acaba tendo essa parte mais atendida, até por questões de legislação de meio ambiente, né, que já estão em vigor no Brasil há bastante tempo. Por outro lado, outros setores, outros serviços acabam não se atentando à relevância, né, dessa consulta às partes interessadas afetadas e também não tem nenhum engajamento ou tem um engajamento muito pobre com essas partes interessadas para gerenciar essa materialidade, né, tanto do ponto de vista de elaboração da política, quanto do acompanhamento. Então, a gente coloca aqui como pergunta justamente esses pontos para entender se não há nenhum engajamento sobre esse tema, ou seja, se a empresa não consulta partes interessadas, se ela consulta para entender melhor os riscos e impactos em questão, se discute com essas partes formas potenciais de prevenir ou mitigar os riscos e impactos, se concordam, né, se tem algum tipo de debate e consenso ou de conciliação ali de qual seria a melhor maneira de prevenir e mitigar os riscos, e se há avaliação do progresso contínuo também com a consulta a essas partes. Por fim, se as partes colaboram, né, na prevenção e mitigação dos riscos e impactos em questão. Então, esse também é um tema na questão 3 bastante relevante e que a gente gosta de chamar atenção, porque ainda, diria eu, bastante incipiente no mercado brasileiro. Aqui, como a Gabi deu de exemplo, vocês vão poder também fornecer explicações adicionais sobre as práticas que vocês adotam na organização de vocês. Isso aqui, acho que repetiu, gente. Bom, indo para a questão 4, a gente vai falar um pouquinho de auditoria, né? Ou seja, como efetivamente a gente lida, né, com os resultados das informações que a gente está coletando, que vocês estão trabalhando, que vocês encontraram aí no dia a dia da atividade de vocês. Então, os princípios orientadores, eles recomendam, né, e reforçam muito a importância da gente ter uma devida diligência, né, que pode ser, aí aqui a gente está falando de processos de auditoria, que podem incluir um processo, né, uma inspeção ou exame, enfim, voluntária, né, que a própria empresa contrata aqui uma organização independente para realizar. Pode também envolver a ação coletiva com pares, né? A gente tem várias ações coletivas na área de anticorrupção, aqui no Pacto, por exemplo, que a gente, inclusive, media e secretaria, e também com próprios órgãos governamentais ou reguladores, né? Então, a auditoria, ela se dá de diferentes formas, ela pode se dar de diferentes formas. Então, a gente quer saber que tipo de ação a empresa tomou no período a que se refere essa COP, com o objetivo de prevenir e mitigar os riscos associados a esse tema de direitos humanos, né? Então, foram feitas capacitações internas, foram feitas capacitações para stakeholders, como fornecedores, consumidores e comunidades, foi feito um processo de auditoria ou um plano de ação corretivo, a empresa se juntou, se somou a algum tipo de ação coletiva com pares, a empresa colaborou com órgãos governamentais ou reguladores, ou outro, ou nenhum, né? Então, esse é um tema também bastante relevante para a área de direitos humanos, porque a devida diligência e a própria auditoria é essencial para a gente conseguir, de fato, medir,
né, de forma independente e submetida a pares e a órgãos reguladores, quais são efetivamente os impactos, os riscos e as ações que a organização está e vem tomando em relação a essa temática. Indo um pouco em frente, né, em relação a essa questão do treinamento, a gente gostaria de saber quem recebe os treinamentos também para cada uma das áreas de direitos humanos. E aí que vocês têm, né, as possibilidades que não devem, né, não são muita surpresa. Eu estou um pouco preocupada com o nosso tempo, então, se vocês quiserem que eu vá um pouco mais devagar, vocês me avisam, mas eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido para a gente também ter tempo de aproveitar para as nossas dúvidas, para a nossa troca. Então, vai perguntar quem recebe os treinamentos para cada área, se são fornecedores diretos, indiretos, outros parceiros, todos os funcionários específicos, e isso para cada uma das áreas. Aí a gente vai falar também, não menos importante, de como a empresa avalia avanços, né? Ou seja, monitoramento dos indicadores de cada uma dessas áreas. Então, tem meta, não tem meta, quais são os indicadores, né? Como que se organiza esse gerenciamento da implementação, prevenção, mitigação do impacto e dos riscos associados aos direitos humanos. Então, também aqui vocês vão comunicar como que vocês estão ou não gerenciando essa questão. Porque, né, como todo mundo sabe, o que não se mede, né, não se gerencia. Então, é muito importante também que a empresa tenha KPIs específicos para essas temáticas.